Diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. O outro lhe disse: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Só até aí. Esse texto, Jesus, ele nos desafia a refletir sobre o que significa segui-lo de verdade. Ele nos desafia a gente se aprofundar o que significa seguir Jesus na integralidade da nossa vida. No mundo hoje em dia, onde as pessoas acham que seguir Jesus é mais uma moda, ou algo muito corriqueiro, algo que você pode andar entre o pecado e a verdade de Cristo, você pode transitar entre o profano e algo que é puro. E a gente não está falando de algo leve ou sem compromisso, a gente está falando de uma entrega total. Porque seguir a Jesus exige uma entrega total. Em tempos onde tudo é descartável, muitos querem seguir apenas quando é conveniente. Jesus, ele vem e confronta com a radicalidade do discipulado. E hoje a gente vai mergulhar nesse texto para entender o que é realmente colocar a mão no arado e não olhar para trás. Amém? Quem quer ir comigo, dá uma glória a Deus. É o surfista. Glória a Deus. Esse texto que a gente acabou de ler, nos 2 primeiros versículos, ele nos apresenta um dos momentos mais diretos e desafiadores do ministério de Jesus. Ele não tenta suavizar ou amenizar o que significa segui-lo. E tem muito líder que está tentando amenizar o que é seguir Jesus para poder não perder a ovelha, para não perder, deixa de falar a verdade que tem que ser falada. Eu não estou falando de julgar, eu estou falando de trazer uma palavra de conserto. Mas pelo contrário, Jesus, ele deixa claro que o discipulado autêntico, ele não é sobre conforto ou estabilidade, mas é sobre entrega e renúncia total. Seguir Jesus exige renúncia e entrega. Essa honestidade de Jesus, ela pode ser desconfortável, mas ela é libertadora para quem compreende o chamado. Não é confortável. Não é confortável seguir Jesus. Hoje em dia a gente vive num tempo onde as igrejas viraram mais um ambiente de coaching motivacional, de neurociência, para mexer com a emoção das pessoas, de forma que as pessoas saiam motivadas da igreja. Mas o evangelho não é isso. O evangelho real exige renúncia. O evangelho real, ele traz uma entrega total. Na cultura judaica, muitos rabinos, eles eram seguidos por discípulos, que era o Talmudim, crianças que desde pequenas saíam das suas casas, eram entregues para os seus líderes, para serem cuidados ali e serem direcionados a aprenderem a Torá. Só que eles não tinham que renunciar à sua casa, a seus pais. Eles passavam a maior parte do tempo seguindo seus líderes. Só que Jesus, por outro lado, ele deixa claro que segui-lo seria desconfortável. Ele não ofereceu estabilidade, mas ele vem com um chamado que é além do físico e material. Hoje, os ministérios são medidos por prosperidade financeira, por quantidade de pessoas que enchem um salão. E eu não estou falando que é ilícito um pastor andar de jatinho particular. Se ele tem dinheiro para isso, amém. Mas essa é a realidade de poucos. Só que muitos são julgados pela minoria. A resposta de Jesus àquele homem, ele mostra que segui-los exige muito mais do que apenas palavras e boas intenções. Porque tem um ditado popular que diz: de boas intenções o inferno está cheio, não é esse? E é uma grande realidade. É muito mais do que somente boas intenções. Muitas vezes a gente pensa que seguir Jesus é uma jornada cheia de bênçãos materiais, de seguranças aqui na terra. E eu quero
te trazer uma verdade que talvez seja desconfortante. Isso não é uma verdade. Há 11 anos atrás, quando eu decidi aceitar o chamado de Jesus, eu tinha um bom salário, um bom emprego, eu abri mão de tudo, eu vim para cá, eu não ganhava nada. O que eu ganhava era a alegria de Deus por ver uma vida salva, uma família ser transformada. Ao longo desses 11 anos, já cortaram a luz da minha casa, e não é porque eu era caloteiro, eu não tinha dinheiro para pagar. Já cortaram a água lá de casa, não é porque eu fazia gato, é porque eu não tinha dinheiro para pagar. Mas eu escolhi abrir mão de tudo para fazer a vontade de Deus. E eu escolhi. Então seguir Jesus não tem nada a ver com essas bênçãos materiais, as seguranças que a gente está acostumado aqui na terra. Jesus, ele nos lembra que o próprio Filho de Deus, ele não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, o discipulado verdadeiro, ele requer a disposição de abrir mão das nossas expectativas humanas. Foi como ele afirmou em outro momento, lá em Lucas 9:23, que diz assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vontade, a gente tem vontade de fazer um monte de coisa, mas e qual é a vontade de Jesus para você? Você está disposto a negar a sua carne para seguir Jesus? Negar as suas vontades, os seus desejos? Igual louvores que a gente canta emocionado: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Não tem um louvor que fala isso? E a gente canta emocionado. E será que a gente está disposto a isso? Porque seguir Jesus exige isso. O nosso contexto cultural, ele é movido pelo desejo de conforto, estabilidade e segurança. O evangelho da conveniência, onde tudo é fácil. Você foi chamado por cabeça, isso é igreja. Você foi chamado por cabeça e não por cauda. Você vai depositar tanto e no final do ano você vai ter uma Lamborghini. Meu irmão, isso nunca vai acontecer aqui porque não é bíblico. Eu nunca preguei uma heresia, graças a Deus. Você está entendendo? Esse tipo de evangelho, ele tenta nos atrair com promessas de prosperidade sem sacrifício e vitória sem luta. Só que, cara, eu venho das artes marciais. Enquanto meus amigos estavam jogando bola, eu estava lutando. E eu sempre falei, cara, eu não jogo bola porque eu me machuco os outros. Pescoço para baixo é canela. Tá ligado? Então, quando eu jogava futebol, era aquele zagueiro parado, que eu passava a bola, eu passava o sujeito. E, cara, eu nunca vi ninguém ganhar um campeonato sem lutar. E quando ganha, não tem valor. Porque é de WO, o cara se inscreve. Tanto é que, às vezes, o cara vê lá na chave que não tem luta para ele e se inscreve uma categoria acima. Ele se desafia a lutar com pessoas mais pesadas para poder tentar alguma coisa do que pegar um troféu sem luta. Só que o evangelho de hoje é vendido como se você fosse ter uma vitória sem luta. Só que Jesus, ele nos mostra que o verdadeiro discipulado, ele é contracultural. É escolher um caminho que ele pode ser até desconfortável, mas ele traz paz e propósito eterno. É como Paulo escreveu: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há a glória a ser revelada em nós. Está lá em Romanos 8:18. Não importa, cara. Não estou falando aqui, crente tem que sofrer, não estou falando disso. Estou falando que o crente não pode ter um bom posicionamento financeiro. Não estou falando disso, estou falando que é lícito você ter dinheiro, é lícito você ter conforto, é lícito tudo isso. Mas as pessoas acham que seguir Jesus é multiplicar riquezas. Que se não tiver isso, você é pecador. Só que quando Jesus ele nos chama a ter fé e abrir mão de tudo. Abrir mão de qualquer coisa. Tem pessoas que Deus vai chamar para o tempo integral. Tem pessoas que Deus quer usar dentro da sua riqueza. E aí você poderia entender melhor se cada um aqui lesse aquele livro de John Bevere, que eu sempre falo. Qual é o nome? Movido pela Eternidade. Era um livro de chorar. Que tem pessoas que estão buscando riquezas e foram chamados para ser pastores. Tem pessoas querendo ser pastores que foram chamados para ser ricos e alcançarem pessoas de outra camada da sociedade. Você está entendendo?
a gente tem que estar no centro da vontade de Deus e entender que em cada lugar que a gente tiver vai ter que ter uma renúncia. Vai ter que ter uma renúncia. Aquele homem que chega para Jesus e diz: eu te seguirei para onde quer que o Senhor for. Ele precisa estar disposto a qualquer coisa. Só que Jesus, ele confronta com a realidade do que isso realmente significa. E isso nos ensina que o discipulado não é algo emocional ou impulsivo, mas é uma decisão madura e intencional. Porque tem muitas pessoas se decepcionando com o evangelho porque são emocionais e impulsivos. Tem muitas pessoas se decepcionando com igrejas porque são emocionais e impulsivos. Não estão sendo intencionais e maduros. É dizer sim a um caminho de fé, mesmo quando a gente não consegue enxergar o próximo passo. Eu tenho até uma camisa, né? Dá o passo que Deus põe a mão. É assim. É você crer que tem uma ponte aqui mesmo sem ela existir visivelmente. Seguir Jesus é trocar a segurança temporária pelo propósito eterno. É viver sem reservas para aquele que deu tudo por nós. Ele deu tudo. A afirmação de Jesus sobre não ter onde reclinar a cabeça não é apenas um desafio ao homem que queria segui-lo, mas é também um lembrete de como ele mesmo viveu. Ele viveu dessa forma. Não é aquele, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não. Jesus, ele dependia completamente do Pai, em todas as situações, em todas as coisas. Ele não tinha riquezas na terra, mas ele possuía a plenitude da presença de Deus. E esse estilo de vida, ele nos convida a confiar em Deus como nossa fonte de segurança. Será que você tem confiado em Deus como fonte de segurança? Em tudo? É como o salmista declarou lá no Salmo 23:1, todo mundo conhece. O Senhor é meu pastor. Olha aí, isso aí é mole. Só que você já entendeu a profundidade do nada me faltará? As pessoas só usam assim, o nada me faltará para comida, conforto. Mas quando fala nada, é nada. Não vai te faltar a luta. Não vai te faltar todas as situações da vida. Mas você sabe que está sendo guiado para um lugar de eternidade. Não é isso? Porque se você ver a continuidade desse salmo, tem um monte de percalço. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é se. Ainda que. Seguir Jesus hoje não significa necessariamente abandonar sua casa, seu emprego, mas implica em abrir mão de qualquer coisa que se torne um obstáculo para a nossa obediência a Ele. Eu não sei o que na tua vida tem se tornado um obstáculo a obedecer Jesus, mas é isso que você precisa entregar. É viver com um coração desapegado, pronto a ir aonde Ele nos chamar, mesmo quando significa renunciar ao conforto. Mesmo quando tem gente, misericórdia, vou falar isso não, deixa pra lá. Tem gente que só vai ministrar em lugar cheio. Tem uma pessoa, há muitos anos atrás, não vou falar nome não, tá? Que é conhecida. A gente queria chamar ela aqui essa pessoa aqui pro aniversário da igreja, para ministrar. Aí antes de ela responder se vinha ou não, essa pessoa, ela chegou e mandou um questionário, onde dentro do questionário perguntava se alguém famoso já tinha vindo ministrar aqui. E aí a pessoa que estava responsável por isso falou: pastor, aí começou a me fazer um monte de perguntas, se alguém, quem fulano já tinha pregado aqui, se ciclano. Eu falei: onde você está querendo chegar? Ah, não, porque está perguntando. Eu falei: você vai responder da seguinte forma: todo culto que acontece na nossa igreja, a pessoa mais famosa do mundo, ela ministra, que é Jesus Cristo de Nazaré. A pessoa nunca respondeu a gente se ela ia vir ou não. Ela não quis vir. Ela queria igreja que tinha visibilidade, pompa, circunstância, as coisas. É um evangelho falido. Agora, eu tenho um propósito, minha esposa sabe. Pode me chamar para pregar onde for, eu vou. Em 2019, eu caí de moto. Em janeiro, na sexta-feira. Eu tinha um motoculto para dar no domingo de manhã. No domingo, eu fui todo ralado, lá em Niterói, sem a minha moto. No motoculto, eu fui sem a minha moto, todo ralado para ministrar o evangelho.
Olha, pastor, tu é doido. Doido não, Jesus, ele me chamou, foi Deus que mandou, não vou falar que não. Só se eu tiver impedido mesmo, que não falei, eu estava no hospital tomando morfina. Aí tem gente, não, eu só vou se comprar caviar. Cara, esquece isso, cara. O evangelho é simplicidade. O evangelho não precisa de coisas grandiosas ou exigências. Dá de graça aquilo que você recebe de graça. Se alguém quiser te dar uma oferta, glória a Deus. Mas não é a gente pedir que se torne um cachê. Você está entendendo? Honrar o preletor, honrar o ministro, é bênção. Não estou falando que é errado, não. A Bíblia fala sobre isso, é bênção. Só que aí, a partir do momento que o cara põe um preço para aquilo que não é dele, que seguir Cristo é esse? Você cancelado nas redes sociais depois de postar essa pregação, né? Mas não estou nem aí. Quando eu aceitei o chamado de ser pastor, eu achei que seria um pouco mais simples. A esposa sabe disso. Eu não achava que eu ia ficar rico, não vem por dinheiro. Mas a gente acha que vai ser um pouco menos difícil, né? Vamos dizer assim. Só que logo eu percebi que havia um preço a pagar. A falta de estabilidade, as críticas, elas fizeram e fazem parte da caminhada. Mesmo assim, Deus ele sempre sustentou, não há nada mais recompensador do que estar no centro da vontade de Deus. Uma vez eu fui chorar a Deus, por quê? O que está acontecendo? E aí ele me trouxe a lembrança, deixa eu falar, vou falar isso não que eu já falei agora. Ele me trouxe a lembrança de uma dinâmica, de uma das primeiras células que eu estava no meu primeiro amor, e eu estava participando ali da célula, e aí o líder de célula fez uma dinâmica, o que você seria capaz? Ele não pediu nada, ele só falou, escreve num papel o que você seria capaz de fazer por Jesus. Sabe o que eu escrevi? Seria capaz de abandonar a minha casa, meu emprego e ir pregar o evangelho. Eu escrevi isso, Deus trouxe a lembrança, ele falou, cara, o que você falou, você fez. Então fique em paz. Muitos dizem e não fazem. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas esse era o meu chamado. Não estou falando que você tem que fazer isso, amém? Cada um tem um chamado. Tem gente que tem que ser juiz. Você tem que estar lá dentro do tribunal para pregar para o preso, para pregar para o advogado, para o faxineiro do fórum também, para o policial que está lá fazendo segurança. Você está entendendo? Qual é o seu chamado? Dizer sim ao chamado pode parecer difícil, mas é o único caminho que vai te conduzir à verdadeira vida com Deus. Qual é o teu chamado com Deus? Muitas pessoas têm dificuldade de identificar, cara. Nem todos foram chamados para ser pastor de púlpito, mas todos nós somos pastores aonde Deus nos colocou. Entendam isso. Muitas pessoas querem um microfone e um púlpito, mas você não precisa disso para ser pastor ou pastora. Eu, antes de ser pastor, eu fazia uma célula no meu trabalho. Comecei uma vez por semana. Depois o pessoal, pô, cara, mas só uma vez por semana, demora uma semana para você vir falar de Jesus para a gente de novo. Não dá para fazer duas, não? Eu fazia terça e quinta. E eu sempre falo aqui, deixei um cara lá, que o cara era ritmista de escola de samba. Hoje ele é diácono da Assembleia de Deus. Você entende? Prega o evangelho. Eu era pastor? Eu era um líder de célula. Eu era da intercessão da igreja. Eu era só uma pessoa querendo ver as vidas sendo transformadas. Mas naquele ambiente ali eu era o pastor daquelas vidas. Então, onde Deus te colocar, você tem a responsabilidade de pastorear. Nem que não seja com palavras, mas pelo menos com a tua vida. E se hoje Jesus ele chegasse, olhasse nos teus olhos e te dissesse: você está disposto a me seguir mesmo? Mesmo que isso signifique abrir mão de tudo que você considera seguro? Qual seria a sua resposta? Tem uma pergunta que eu gosto de fazer. Se você fosse preso, acusado de ser cristão, haveriam provas suficientes para te condenar? Você está entendendo? Agora, qual é o
o peso das prioridades? Versículos 59 e 60 diz assim: e outro disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Esse texto aqui ele é um confronto direto com as nossas prioridades. O que a gente tem priorizado? Jesus ele nos mostra que o reino de Deus ele não pode ocupar um lugar secundário em nossas vidas. Um chamado de Deus ele é prioridade, ele está acima de todas as coisas. Ah, pastor, e eu sempre vivo falando, cara, tem gente que saiu daqui da igreja porque não concordava com isso que eu vou falar. Quem já ouviu falar? Primeiro Deus, segundo família, depois emprego, depois ministério. Quem já ouviu falar? Dá vontade de cortar os dedinhos quando a pessoa começa a contar assim. Pastor, que isso é agressividade? Cara, primeiro lugar é Deus, e o resto é em equilíbrio. Não tem lugar, porque a família faz parte do ministério, o teu chamado é teu ministério, e o teu trabalho é para sustentar o teu ofício, que é o teu ministério. Você está entendendo? E tem que estar tudo em equilíbrio. Vão ter tempos que você vai ter que se doar mais para a tua família, vai ter tempo que você vai ter que se doar mais para o trabalho, vai ter tempo que você vai ter que se doar mais para o teu chamado, para o teu ministério, mas tudo em equilíbrio. Porque se você mergulhar de cabeça no ministério, quantos homens e mulheres de Deus perdem a família porque abandonam a família e ficam mergulhados só no ministério? Perde emprego. Quantas pessoas perdem a família e o ministério porque ficam mergulhados no trabalho? Quantas pessoas perdem emprego e ministério porque ficam mergulhados só na família? A gente tem que encontrar um equilíbrio, não tem enumeração. A única coisa que vem antes de tudo é Jesus. É Deus. E ele não aceita o segundo lugar. Um homem que pediu para enterrar o seu pai, ele estava preocupado com algo legítimo. Claro, enterrar o seu pai. Há teólogos que acreditam que o pai dele nem devia estar morto, devia estar só doente, porque senão ele não estaria ali. Porque depois que morre naquela época, eles ficavam alguns dias pranteando, eles não podiam nem sair do lugar, eles tinham que ficar ali velando o corpo, pranteando. E quanto mais pranteadores, mais dinheiro o cara tinha, que eles pagavam pessoas para prantear. Então, teólogos acreditam que ele estava ali, o pai estava doente, então ele queria voltar para esperar o pai morrer, para depois enterrar, para depois poder seguir Jesus. É legítimo o cara querer passar os últimos dias da vida com o pai, amém. Só que Jesus aponta para uma verdade poderosa. Nada, por mais importante que pareça, deve competir com a urgência de anunciar o reino. Vocês podem até me achar maluco, mas é bíblico. Eu gosto de ministrar a palavra em velório. 90% das pessoas aceitam Jesus no velório. E ainda põe na conta do defunto. Ah, pô, cara, ele gostaria que você entregasse a sua vida para Jesus. Você pode virar um galardão, né? Ele, não é? Porque estou usando a vida do cara, que já não está mais ali, para ganhar outra vida para Jesus. Mas a Bíblia diz que é melhor estar em lugar de luto do que em lugar de festa, de comemoração, de cortejo. A resposta de Jesus ela pode parecer dura à primeira vista, mas ela carrega um significado muito profundo. Ele não desconsidera o valor da família, mas ele enfatiza que o chamado de Deus ele tem um peso eterno. Quando ele diz, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, ele está dizendo que aqueles que ainda estão espiritualmente mortos, eles podem cuidar das questões terrenas, mas quem foi chamado para viver o reino, ele deve estar completamente focado na missão celestial. Você foi chamado para viver o reino? Você tem que focar na tua missão celestial. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Eu não faço isso não, mas eu vou fazer hoje só de raiva. Cutuca o irmão do teu lado, bota o dedão na cara dele e fala assim, aí meu irmão, qual é a tua missão? Só não pode falar igual os caras do boi, apertar para a favela e deixar o corpo no chão. Jesus, ele nos lembra que o tempo é curto. A Bíblia fala isso lá em 1 Coríntios 7, 29. O tempo está acabando. O tempo está acabando. Jesus, ele nos lembra que a nossa prioridade deve ser fazer a vontade de Deus enquanto a gente tem a oportunidade.
A mensagem é clara. A gente não pode tratar a missão de Deus como algo que pode esperar. E quantos estão deixando para depois? Ah, não. Depois eu vejo. Deixa eu primeiro me formar, deixa eu primeiro... Cara, se você gerenciar bem a tua vida, você consegue estudar e pregar o reino. E viver a vontade de Deus. Porque o teu propósito com Deus pode estar dentro da tua faculdade. É só uma questão de gerenciamento e entender o seu lugar em Deus. E quantas vezes a gente adia a nossa entrega total com justificativas que parecem razoáveis ao nosso coração. Muitas vezes a gente sabe que está se manipulando, mas a gente gera justificativas para a gente se sentir bem com a gente mesmo. Ah, depois que eu me formar eu me dedico, depois que eu estabilizar a minha vida eu sirvo ao Senhor. Ah, depois que eu casar e tiver filhos eu... Tinha um cara aqui que eu falava para ele que Jesus ia voltar antes dele casar, ele só falava, se benzer. Meu irmão, eu quero mais que Jesus volte. Vai casar, não vai casar? Eu não quero nem que minha filha case. Quero que Jesus volte logo antes. Misericórdia. Mas eu já oro pelo marido da minha filha. Que a bichinha é braba, então o cara vai ter que ser homem de Deus. Eu estava falando isso com o César hoje. Então, a verdade é que nunca vai haver um momento perfeito segundo os nossos padrões. Segundo os nossos padrões, nunca vai estar bom, nunca vai ser um momento perfeito, sempre dá para esperar, é só mais um pouquinho. Só que Jesus está nos chamando para agora. Não é para amanhã, para depois de amanhã, é o agora. Ele mesmo disse, lá em João 9,4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Cara, eu quero te falar o seguinte, eu passei um ano dentro da igreja sem me converter de verdade. Algumas áreas da minha vida estavam sendo limpas, mas eu ainda não era convertido. Quando chegou no final do ano eu me converti. Eu me lembro da data porque um ano depois, no mesmo dia, eu estava ficando noivo. 28 de dezembro. Aquele dia foi o dia que eu me converti. Só que eu já tinha pago o meu carnaval, né? Eu já tinha pago em Ouro Preto, numa república feminina, com churrasco e bebida liberada. Pô, ficar numa república feminina... Aí eu, me converti, fiquei na minha, joguei maconha fora, me livrei de tudo, mas eu falei com Deus, Deus, já tá pago, né? Eu vou lá me despedir e depois eu volto e fico no sapatinho. Mas Deus, ele me mostrou o que ia acontecer comigo se eu fosse. Porque quando ele me chamou, era para aquele momento, não era para depois. E eu tive uma visão, não foi um sonho, foi visão. Deu morto nas ruas de Ouro Preto com as pessoas me chutando para o lado. Na mesma hora, quando eu acordei, eu liguei para a República. Eu preciso cancelar, me dá o meu dinheiro de volta. Ela falou, agora tem fila de espera. Qual é a tua conta? Na época não tinha Pix, né? Então era TED. Aí fez um TED. Mandou o dinheiro para minha conta. Eu falei, agora só falta cancelar a passagem. Perdi só 10% da taxa de embarque. Lá da rodoviária, né? Mas peguei meu dinheiro de volta. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Que aí eu estreitei laço com a minha digníssima. A gente evangelizou o carnaval todo juntos aqui em Búzios. E eu não morri, né? Mas você está entendendo? É agora. O amanhã pode não existir. Não espere você achar que está bom. Quando a gente coloca o reino em primeiro lugar, Deus, ele organiza todas as outras áreas da nossa vida. É como Jesus prometeu lá em Mateus 6,33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Primeiro lugar é o reino de Deus. Será que você tem priorizado o reino de Deus na tua vida, na tua família, no teu trabalho? Cara, quando eu chegava no meu trabalho, todo dia de manhã, eu era o primeiro a chegar, tá? Eu era o primeiro, eu abria o cartório, abria para os funcionários, porque eu chegava e abria, eu era chefe de setor, eu fazia divisão, tudo, mas antes de colocar a mão, eu abria uma planilha que eu tinha no meu computador, com vários motivos de oração, e orava até pela fome da África. Orava pelo trabalho, eu não metia a mão no trabalho antes de orar. Aí depois eu dividia o trabalho, ia lá para... Eu tinha a obrigação de fazer café? Não, mas eu fazia. Fazia com tanto amor que o pessoal, você faz o café da... Tinha gente que era paga para isso, mas o meu café era melhor, porque eu fazia com amor. Não botava sazão não, botava amor mesmo. Eu fazia com amor. Era aquela máquina de café, igual de padaria, que fica aquele negócio cozinhando lá dentro. Aí eu fazia o café lá, um cafezão, meu irmão.
Sempre fui chegado ao café. Nessa época eu bebia 1 litro de café por dia. Porque eu enchia as canecão e ficava trabalhando em cima do documento bebendo café. E ficava frio, eu caía para dentro. Agora, cara, o chamado de Jesus, ele é muito mais do que uma obrigação, ele é um convite para viver um propósito eterno. Não é por obrigação, ninguém pode servir a Jesus por, eu vou porque eu não tenho o que fazer, é obrigação. Não, cara, você não é obrigado a nada, você não tem nada. É uma honra você poder fazer isso. Aquele homem no texto, ele estava focado em algo temporário, em algo corruptível, como a própria Bíblia diz, só que Jesus, ele o chama para algo que vai além do aqui e agora, vai além daquilo que a gente contempla com os nossos olhos. Anunciar o reino não é apenas uma tarefa, é a razão pelo qual nós fomos salvos. A gente foi salvo para isso, para anunciar o reino. A gente não foi salvo para ficar igual um boi gordo na igreja recebendo só e acabou. Nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. E isso exige que a nossa vida esteja completamente alinhada com os planos de Deus. Quem vive adiando o reino de Deus acaba adiando a sua própria vida. Isso é pesado, cara. Porque às vezes a gente fica adiando o propósito de Deus na nossa vida, a gente está adiando a nossa vida. E não tem algo melhor do que viver o propósito de Deus, cara. Às vezes pode não ser aquelas 1000 maravilhas que você sonhou, mas os planos de Deus são maiores que os teus. E Ele não tem plano de fazer mal. Que luta a gente vai passar, com Deus ou sem Deus, mas é melhor com Deus do que sem Ele. Então, quando a gente dá prioridade ao chamado de Deus, a gente experimenta uma vida cheia de significado. Isso não significa que vai ser fácil, mas significa que que tudo que você fizer vai ser recompensador. E, meu irmão, você vai viver o sobrenatural, porque é nos momentos de dificuldade que você exerce a fé e vê o sobrenatural e o agir de Deus, cara. Quantos milagres e maravilhas eu participei, vi, presenciei, porque eu ousei abandonar a minha vida e vir para uma cidade que eu nunca tive um parente. Eu vinha para cá quando eu era moleque, meu pai tinha casa em Cabo Frio. Meu pai odiava Búzios, os amigos dele começaram a vender em Cabo Frio, vim para cá e falaram, eu vou para o meio do mato nada, que aqui era tudo de terra. Quando eu comecei a vir para cá na adolescência mesmo, era só para patifaria, fazer loucura. Arrumava confusão na Rua das Pedras, ganhava dinheiro para arrumar confusão, tá? Ganhava mesmo, porque cada briga que os caras desfaziam, eles ganhavam um pichulé. Então eles me pagavam um pichulé para arrumar confusão, eles desfaziam a briga e aí todo mundo ganhava. Olha aí. Mas vim parar aqui para pregar o evangelho e sou grato a Deus por isso. Jesus, ele prometeu lá em Mateus 19, 29, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Eu não sei o que você precisa renunciar para viver o que Deus tem para você. Pode ser convicções, pode ser um emprego? Pode. Pode ser um relacionamento ilícito, pode ser um monte de coisa. Mas Deus, desculpa a palavra, mas Deus não chama vagabundo, tá? Isso é algo que eu aprendi. Tem um monte de gente que fica assim, eu não vou trabalhar, não vou fazer faculdade, porque eu tenho chamado de pastor. Deus, ele só chama alguém se ele tiver algo para renunciar. Eu estava na minha melhor fase profissional e numa ótima fase financeira. Eu tinha que renunciar. Mas por incrível que pareça, eu renunciei feliz da vida, não foi? Acho que a pastora olhou para mim e deve ter pensado, esse cara é maluco. Eu estava feliz, cara. Eu nem media. Eu falei, cara, eu vou, meu irmão. Aquilo que eu falei, eu achava que ia ser um pouco mais simples. Mas eu faria tudo de novo. Mesmo hoje, sabendo tudo que eu passei, eu faria tudo de novo. Eu já vivi momentos que pareciam impossível equilibrar as demandas da vida e o chamado de Deus. Vivi e vivo muitas vezes. Só que eu aprendi que ao colocar o reino de Deus em primeiro lugar, Deus ele sempre cuida de tudo que é necessário. Ele nunca nos deixa desamparados. Foi igual na pandemia. Que eu fui questionar Deus. Eu falei, agora é para ficar em casa? Que negócio é esse? Eu com um nódulo na medula, fecha a igreja. Eu falei, Jesus, ia ficar trancado na caverna? Ele falou, não, vai e prega. Agora o campo está branco, é hora de colheita. Eu entendi que era tempo de viver tudo aquilo que eu preguei a vida inteira.
Mas aí eu fui que perguntei, mas Deus, e essa doença aí? Eu vou pegar isso não? Aí ele falou, vai e cuida das minhas coisas que eu cuido da tua. Enquanto você estiver fazendo essa obra, tu não vai pegar esse bagaço. O pastor pegou acho que 2, 3 vezes nesse período, não foi? 2 vezes. Crianças pegaram 2 vezes. E eu não peguei. Eu fui fazer a obra de Deus. Mas isso foi algo para mim. Deus falou para mim. E eu deixei claro para todo mundo aqui que quis ir junto. Amém? É verdade ou não? Ele nunca deixa a gente desamparado. Jesus, ele não está pedindo que você abandone as suas responsabilidades, mas ele está pedindo que você realinhe as suas prioridades. Não é para abandonar a responsabilidade, só realinhe as prioridades. O reino de Deus, ele não é uma tarefa a ser cumprida quando sobra tempo. Quando sobrar um tempinho eu vou lá e faço alguma coisa. Aí você está dando esmola para Deus. Para Deus você tem que separar o melhor tempo. O melhor da tua vida, o melhor da tua casa. A tua família é a melhor coisa que você tem? Consagra ela a Deus. Como? Santifica ela, prega o evangelho dentro de casa, faz um culto doméstico, ora por eles, mete a mão no cabeção enquanto eles estiverem dormindo, profetiza, marcha em volta da cama. Sei lá, meu irmão, pede direção para Deus e faz aquilo que Deus está te falando. O reino de Deus, ela não é essa tarefa para, quando sobrar um tempinho eu vou. É a essência de quem somos e o propósito pelo qual a gente foi criado. Quais são as coisas que você tem colocado na frente do chamado de Deus? Tem gente que tem chamado e está protelando. E hoje Deus está te convidando a deixar essas desculpas de lado e a viver de forma plena para o reino dele. Afinal, quem vive para o reino descobre o verdadeiro sentido da vida. Versículos 61 e 62 diz assim: outro lhe disse, vou segui-lo, Senhor, mas deixe primeiro que eu me despeça da minha família. Mas Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse texto ele nos leva a refletir sobre a natureza do discipulado e a seriedade do compromisso com Jesus. Porque aqui, Jesus ele usa a imagem de um arado, uma ferramenta essencial para os agricultores que exige total atenção e firmeza. Hoje tem máquinas computadorizadas, mas naquela época não. Então Jesus ele não está apenas chamando os caras para seguir eles, mas ele chama os caras a fazer isso com foco e sem distração. Ele nos lembra que o reino de Deus, ele não há espaço para indecisão ou para um coração dividido entre o passado e o futuro. O exemplo do arado ele é poderoso porque qualquer agricultor daquela época sabia que fazer sulcos retos no solo, para que você conseguir, era preciso você ter olhos fixos num ponto à frente. E olhar para trás significaria você perder o alinhamento e comprometer toda a colheita. Porque se você olha para trás, já desviou. Já fez uma curvinha. É disso que Jesus está falando aqui. É por isso que muitas vezes a gente precisa entender o contexto da época, das coisas que estão sendo usadas como uma narrativa e como é que se diz, de parábolas, para a gente entender o que realmente Jesus quer falar. Agora, da mesma forma, o discipulado quer dizer que perder o foco, você pode afetar toda a tua caminhada. Se você perder o foco na tua caminhada com Jesus, você pode perder tudo. É como o autor de Hebreus declara lá em Hebreus 12:2, mantenhamos os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A gente tem que olhar para ele. Quantas pessoas saem da igreja decepcionadas com líderes e pastores? Uma vez eu ouvi um pastor falando que assim, as pessoas estão desiludidas da igreja. Quem se desilude é porque antes se iludiu. Ninguém iludiu ela se ilude, ela cria uma realidade. Homens são falhos, eu sou falho, mas Jesus não tem nada a ver com isso. Se você está aqui por minha causa ou por causa de qualquer outra pessoa, você está com foco errado. Você tem que estar na igreja com foco daquele que morreu por você, tendo certeza que aquele é o lugar que Deus te colocou. E se alguém falhar, você vai ser mão de Deus sobre aquela vida para ajudar ela a levantar.
e vai permanecer no lugar, não vai virar as costas. Eu já vivenciei loucuras dentro da igreja. Loucuras. Loucuras. Meu primeiro pastor, ele caiu em adultério. Quando ele caiu em adultério, tinha um cara indo pro prostíbulo, traindo a esposa. O outro que não era casado, chamando que era casado. Mas por que você está nisso? Não, porque eu estou pecando porque o pastor pecou. O cara não estava lá por causa de Jesus, estava? Em vez dele orar pela vida do pastor e manter a santidade dele, ele jogou tudo pro alto e ainda atribuiu ao outro. Misericórdia. O pedido desse homem aqui, desse texto que a gente acabou de ler, ele parece razoável. Vou me despedir da minha família para te seguir, Jesus. Mas o problema não estava na família, e sim na hesitação. Foi diferente com os 12, não foi? Os caras estavam na praia lá consertando as redes. Ó, meu irmão, vamos. Eles largaram tudo, a rede furada, do jeito que estava, vamos embora. Eu não sabia de nada, meu irmão. É que nem eu quando vim para cá, eu taquei fogo nas carroças, nas barcas, em tudo, larguei tudo e fui embora. Eu estava, quando o apóstolo Rina falou, vai e cuida daquele filho que você gerou, agora você vai cuidar. Eu estava em São Paulo, eu cheguei no Rio de Janeiro já com a minha carta de demissão. Eu não falei, primeiro deixa eu fazer esse mês aqui para ganhar um salário, para ter seguro. Não pedi acordo, eu fui lá e me demiti. Jesus, ele nos mostra que esse discipulado ele requer urgência e prioridade. Quantas vezes a gente se sente tentado a carregar o peso do passado, enquanto a gente tenta avançar com Deus? A gente quer viver algo novo sem abandonar as coisas velhas. A gente quer viver algo novo, mas preso a estruturas antigas e corrompidas. Jesus, ele nos chama a deixar tudo isso para trás. É como Paulo disse lá em Filipenses 3, 13 e 14, que diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Meu irmão, o que ficou para trás ficou, tchau. Virou saudade. Não é assim que fala? Tchau. Seguir Jesus significa abraçar um caminho que não permite hesitação. Não é apenas sobre começar bem, mas é sobre permanecer firme até o fim. Jesus, ele disse: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Quem é que está disposto a tomar a sua cruz? Pastor, mas é pesado. Mas quando você achar que não está aguentando, Deus levanta um... Como é que é o nome daquele cara lá que ajudou? Jesus? Carregar a cruz? Fala aí, lembra que eu esqueci o nome dele? Fala aí, professor, lembra? Eu estou com outro nome aqui, mas o nome que eu estou é do cara que deu a sepultura para ele, pô. Mas tá ligado, né? Aquele cara lá, como é? A pastora sabe. Fala para mim. É José? Simão, pô. Simão, pô. E aí tem todo um contexto, eu já preguei sobre isso. O cara estava indo lá para a bênção da Páscoa, onde os sacerdotes aspergiam sangue do cordeiro sobre a roupa branca dos caras de linho que eles botavam para... Isso era a bênção para eles. E ele não fazia ideia que o sangue do verdadeiro cordeiro estava manchando a roupa dele ali, limpando, lavando, salvando ele, cara. Ele foi para um ritual religioso e recebeu o melhor presente que ele podia. Mas Deus faz isso com aqueles que resolvem tomar a sua própria cruz. Ele levanta pessoas para serem seus ajudadores. Seguir Jesus significa abraçar um caminho que não permite essa hesitação, não, meu filho. E isso nos lembra que o discipulado é um chamado para entrega total, onde nada pode ocupar o lugar de Cristo em nossas vidas. Quem olha para trás perde de vista aquilo que Deus preparou na tua frente. Se você ficar olhando para trás, meu irmão, já experimentou dirigir um carro olhando para trás? Vai dar ruim, né? Não faz isso na tua vida também não, que dá ruim. Deus, ele tem um alvo para você, ele tem algo para você seguir. Para de olhar para trás.
no ministério, na sua vida cristã, sempre vai haver momentos de dúvida, de tentação para voltar para trás, desejar a cebola do Egito. E os caras quiseram, né? Ô, saudade da cebola do Egito, lá a gente tinha carne. Já passei por muitas situações difíceis aqui na igreja, perdas, desafios. E eu confesso, já falei aqui, já pensei em desistir sim. É natural do ser humano. Só que o Espírito Santo, ele sempre me lembra, você colocou a mão no arado, meu irmão, não olha para trás não. Você meteu a mão, agora já era. Você aceitou. E essa frase ressoa no meu coração como um chamado à fidelidade. Eu não tenho mais para onde ir, meu irmão. Eu taquei fogo, né? Que diz, nos barcos, nas carroças, não tem mais para onde ir. Isso aí significa algo, quando a gente fala, taquei fogo nos meus barcos, isso aí os vikings, eles tacavam fogo nos barcos dele para não ter como voltar e ter que guerrear mesmo. E até o final, ou eles ganhavam ou morriam. E com Cristo, se você não faz isso, você está fazendo alguma coisa de errado. Eu não tenho mais para onde voltar. A minha vida é com Cristo até o final. Pregando o Evangelho, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Talvez você também esteja vivendo um momento em que o passado parece te chamar, seja por conforto, seja por medo. Só que lembre-se, o reino de Deus é sobre avanço, então não permita que aquilo que ficou para trás defina quem você é ou para onde você está indo. Aquilo que ficou para trás ficou. Lança fora. Ah, mas foi bom, pastor, glória a Deus, mas foi para aquele tempo. Agora Deus tem algo muito melhor. Tem muito maior. Quais são os planos de Deus para a tua vida? De te fazer bem. Os planos dele são maiores que os teus. Está escrito na palavra. Quais são os teus planos? Eu não sei, mas o de Deus é maior do que o teu. Se o teu não estiver alinhado com Deus, o teu é menor do que o de Deus. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. O chamado de Jesus, ele é radical, mas ele é cheio de propósito e recompensa. Ele nos convida a colocar a mão no arado e seguir em frente, confiando que enquanto a gente permanece focado nele, a colheita vai ser abundante. Siga reto toda a vida. Aquilo que a gente fala quando dá uma indicação, né, de direção no trânsito, você segue reto toda a vida. Então não desvia nem para a direita nem para a esquerda, permanece. Permanece em frente. Quais são os olhares para trás que têm te impedido de seguir com firmeza no discipulado? Vivendo a vontade de Deus. Porque hoje Jesus, ele te chama a alinhar a vida com um propósito eterno. É hoje, não é amanhã. Espera eu sair daqui da igreja hoje, eu vou resolver umas pendências e depois eu volto aqui para você orar por mim por isso. Pode ser, pastor? Eu não, cara. Deus chamou para falar essa palavra hoje, amanhã acabou. A lenha de hoje, amanhã vira cinza. Não é isso? E a cinza tem que ser retirada para a gente botar mais lenha para o fogo continuar aceso. Decida avançar sem hesitar, porque o reino de Deus é para aqueles que vivem olhando para o alvo e nunca para o passado. Baixa a cabeça, fecha os olhos. Fica de pé, igreja, mas abaixa a cabeça e fecha os olhos. Eu quero te dizer uma coisa séria essa noite. Escolha o compromisso sem volta. Escolha isso. Seguir Jesus não é sobre conforto, desculpas ou viver dividido. É sobre decidir que Ele é a prioridade da tua vida. Ele é o seu compromisso sem volta. Não tem mais para onde ir. Se preciso for, quebra as estruturas que te fazem olhar para trás. Se você ainda está preso ao passado, ou você está com medo de renunciar a algo, ou dividido entre seguir Jesus e agradar o mundo, as pessoas que estão à tua volta, hoje é o dia de você decidir, cara. É o dia que Deus escolheu para você tomar a tua decisão, então não olhe para trás. Jesus está te chamando para algo muito maior do que você possa pensar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu quero fazer 2 orações essa noite.
Essa oração, a primeira oração é com você, que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje, você já tem vindo aqui na igreja, ou frequentado alguma outra igreja, mas você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus, que o primeiro passo para você seguir uma vida de retidão, que agrada a Deus, com um propósito eterno, é você reconhecer que Jesus, Ele morreu por você na cruz e Ele é o teu Senhor, o único Senhor e Salvador. E se você quer fazer essa oração de entrega essa noite, coloca a tua mão no teu coração e repita essa oração comigo. Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de Ti, mas essa noite eu entrego meu coração no Teu altar e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e ao terceiro dia ressuscitou, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida e me conduza até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Continua com a tua mão no teu peito. Senhor Deus Pai, eu apresento essas vidas aqui no teu altar. São filhos e filhas que se arrependeram, reconheceram o teu senhorio, se colocaram debaixo, Senhor, daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Pai, que eles possam experimentar das maravilhas que é te seguir, entendendo, Pai, que deve haver renúncia, mas é recompensador. Pai, que eles possam ser a essência do teu amor por onde eles forem, que eles nunca desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas no caminho da tua retidão eles sejam um contigo e com a tua noiva, que é a tua igreja, e no grande dia eles possam falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu quero fazer mais uma oração, e essa oração é com você que está aqui dentro, e você sabe que Deus, Ele tem te chamado para algo maior do que você já tem vivido. Mas você sabe que tem coisas na sua vida que você precisa renunciar, e você está sempre protelando esse chamado. Você sabe que Deus tem algo sobrenatural e Ele te chamou para viver no sobrenatural. E eu não estou falando de chamado pastoral, eu estou falando de propósito com Deus, independente da tua área de atuação. Cada um de nós tem um propósito, e você sabe que você não tem cumprido 100% desse propósito, que você tem dividido o teu coração com as coisas que afastam a Deus. Você tem tido dificuldade de renunciar, talvez coisas que nem sejam pecado, mas que te afastam de Deus. Realinhar as suas prioridades. Se você sabe que essa palavra falou com você, sai do teu lugar e vem até aqui à frente agora, em nome de Jesus. Deus, Ele quer mudar o teu coração, Ele quer tirar o teu coração de dentro e dar um coração parecido com o dele, um coração de amor, um coração disposto a perdoar, a caminhar, a viver o propósito que Ele chamou. Então, se você sabe, não hesite nesse momento. Não faça como esses homens que chegaram até Jesus e na hora H eles hesitaram, eles olharam para trás. É hora de você sair do teu lugar e falar: Jesus, eis-me aqui, limpa o meu coração, realinhe as minhas prioridades, a minha mente, me leve para o lugar, Pai, onde eu vou ter um relacionamento íntimo contigo e vou ver o teu sobrenatural na minha vida e através da minha vida. Se é isso que você quer viver, sai do teu lugar agora, em nome de Jesus. Um pouco de vinho e me deu sol a um anel em meu dedo, me tirou o medo. Não faço nada, sou cuidado em Deus. Um anel em meu dedo me tirou o medo. Não faço nada disso. Eu me despedi do teu lar.
não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei. Tem pessoas aqui que estão pensando assim: eu não sei o meu propósito ainda, eu não sei o meu chamado. Mas Deus, Ele está falando que você sabe que tem que renunciar hoje. E começa assim: põe o pé e Ele põe a mão. Talvez você ainda não tenha entendido aonde Deus quer te colocar, mas você sabe que tem coisas impedindo até de você enxergar isso, e você precisa renunciar. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar e entrega isso, porque você vai ver aquilo que Deus vai fazer de sobrenatural na tua vida. Use esse momento como um ato profético. Sai do teu lugar e fala: Deus, eu te entrego tudo que me afasta de ti, tudo que tem me feito hesitar de viver o teu propósito. Ainda não sei o teu propósito, mas fala comigo essa noite, fala comigo ainda essa semana, Senhor. Me dá um direcionamento. Eu quero abrir mão dos meus planos, dos meus sonhos verdadeiramente, para viver os teus sonhos. Quem está aqui está disposto a isso? Se você sabe que é você, sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Em você, Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, se eu tenho você, Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, você recebe essa palavra, você quer nesse momento se colocar debaixo de toda a verdade aqui que foi falada, coloca a tua mão no teu coração e repita essa oração comigo. Senhor, me ensina a renunciar a tudo por ti, me dá coragem para colocar a mão no arado e avançar sem olhar para trás. Que eu possa viver totalmente entregue ao teu reino, confiando que o Senhor cuida de mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aplauda Jesus. Aleluia.